Olá, todos são bem-vindos no santo nome de Jesus. Vamos estar refletindo na palavra de Deus, dando continuidade, àquilo que já começamos nas semanas anteriores, e hoje é a carta à igreja em Sardes. Apocalipse, revelação, para gerar sinceridade. Este vai ser o nosso enfoque, nesta reflexão. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, damos-te graças pelo privilégio que temos de ter acesso à tua palavra. Te louvamos por esta liberdade que o Senhor nos tem concedido. Ó Deus, fala aos nossos corações, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz e ajuda-nos a sermos obedientes àquilo que o Senhor estará falando e revelando a nós, Senhor, nesta meditação. Oramos pela nação brasileira neste dia tão especial, Senhor, de votações. Ó Deus, que tu possa estar dando discernimento espiritual a cada eleitor nesse dia, porque o voto, ó Deus, vai representar mudanças e coisas muitíssimo importantes para o futuro da nação. Ó Deus, venha, portanto, fazer a tua vontade, Senhor, cumprir o teu projeto. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos agora ler a palavra, carta à igreja em Sardes, e esta carta está no capítulo 3 de Apocalipse. Então, vamos fechar isso aqui e vamos abrir ali o texto para lermos, ok? Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém por esta palavra tão preciosa. Como tenho feito nas semanas anteriores, eu quero dar aqui uma breve introdução sobre esta localidade, onde estava localizada esta igreja, em Sardes. Como era esta cidade? Qual o significado do nome Sardes? Sardes significa restantes, e aqui o que está, digamos assim, como pano de fundo, os restantes que estavam para morrer. Este é o cenário por detrás. A cidade foi construída no topo de uma montanha, no topo de uma colina, e por isso era considerada intocável, e isso trazia um certo orgulho aos habitantes de Sardes. Eles ali adoravam a Diana, a deusa Diana, adoravam a Zeus e adoravam os Césares. Situação comum também às outras igrejas da Ásia, Nós vemos o mesmo cenário em Pérgamo, em Tiatira, e assim por diante. Adoravam os Césares. Deus odeia a idolatria, Deus odeia a idolatria em todos os seus aspectos. E nós sabemos que idolatria não é só apenas
nos dobrarmos diante de um ídolo, de uma estátua, né, de uma imagem de escultura, mas até mesmo o apego ao dinheiro é um aspecto de idolatria, né? Quando fazemos do dinheiro o nosso Deus, quando colocamos no dinheiro a nossa confiança. Precisamos de dinheiro? Todos nós precisamos. Precisamos pagar as nossas contas, na verdade. Precisamos viver, precisamos vestir, comer, habitar e assim por diante. Mas Deus odeia todos os aspectos de idolatria, né? Jesus, quando foi tentado por Satanás, né, no deserto, a palavra de Deus lá em Mateus diz que o diabo teve a primeira tentação, que era, olha, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois a segunda tentação foi, a palavra diz que ele levou Jesus até um ponto alto, né, de Jerusalém, e disse, olha, tudo isto te darei. Mostrou, né, as grandezas do mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus foi, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como isso é importante para nós hoje, sempre, hoje e daqui para frente, ainda mais, né? Ainda mais. Porquanto a volta de Jesus se aproxima, temos que estar firmados e adorar somente a Ele, né? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ok. Então aqui, lendo, olhando, observando esse texto, né, como Jesus se apresenta a esta igreja, nós vimos, né, nas semanas anteriores que a cada igreja Jesus se apresentava de uma maneira diferente, ou seja, ele revelava um aspecto do seu caráter que vinha de encontro à necessidade ou à área deficiente, digamos assim, a área em que aquela igreja estava falhando, né? Ele vem e lança luz. Então aqui como é que Jesus se apresenta à igreja de Sardes? Ele diz, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? É dessa maneira que Jesus se apresenta. E ele acrescenta, eu sei as tuas obras que tens, nome de que vives e estás morto. Mas vamos focar aqui primeiramente o que Jesus diz acerca dele próprio. Ele diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que significa isso? Nós sabemos que o número 7 representa, né, totalidade, ou seja, plenitude. Então, quando Jesus diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, é a plenitude de Deus se revelando à igreja em Sardes, né? E ele diz que ele é também, ele tem também as 7 estrelas, e nós já vimos lá no início do nosso estudo que as 7 estrelas significam os 7 anjos das igrejas, ou seja, os 7 líderes, né, das igrejas, os 7 bispos, os 7 pastores. Então, Jesus, ele tem a plenitude, né, a plenitude da revelação de Deus, pleno, totalidade, né, totalidade. É dessa maneira. Então vemos aqui que ele é um Deus, né? Jesus não está distante. Quando ele diz eu sei, é alguém que sabe, é alguém que vê, é alguém pleno, completo, que conhece todas as coisas. Ele não está cego, ele não está mudo, mas pelo contrário, ele é um Deus que se revela a nós, que deseja comunicar-se conosco. E meus queridos, meus amados, nesses dias, mais do que nunca, como nós precisamos dessa revelação, né, dessa manifestação
de Deus no nosso meio, da pessoa do Espírito Santo, de Jesus no nosso meio, na igreja, na nossa vida pessoal, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, onde estudamos, na nossa vizinhança. A presença, a revelação de Jesus, né? A revelação de Jesus. Vamos ver aqui então, quando ele diz, agora avançando um pouquinho, ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que isso fala conosco? Qual é o recado de Deus aqui nesse texto, nessa palavra? Quando ele diz que ele sabe, ele diz: eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, eles viviam de aparência. Pode bem ser que há tempos atrás, né? Há tempos atrás, eles estivessem a viver uma vida autêntica, uma vida sincera na presença de Deus. Mas nesse presente momento, eles estavam vivendo de aparência. Por isso que essa revelação de Jesus à igreja de Sardes é uma revelação para gerar sinceridade, né? Não aparência, né? Faltava sinceridade neles, né? Havia as obras, mas faltava autenticidade, sinceridade. Essa palavra sinceridade, eu já expliquei isso há tempos atrás, mas sempre gosto de falar novamente, né? Vai que alguém nunca me ouviu e vai ter a oportunidade de aprender isto, né? Ou ser relembrado do significado da palavra sinceridade, ou sincero. Na Roma antiga, como também na Grécia, haviam as exposições de esculturas. E havia, portanto, os escultores faziam as suas esculturas, mas muitas das vezes acontecia de que no momento, na véspera daquela exposição, por alguma razão, né, metiam um martelinho, né, ali num ponto daquela pedra e, portanto, criava-se ali uma rachadura. Mas eles não tinham tempo de fazer uma outra escultura para participar daquela exposição. Então eles colocavam um pouquinho de cera. Qual era o objetivo da cera? Encobrir aquela rachadura, aquela falha, né? Aí depois, no decorrer dos anos, começou-se a observar que haviam esculturas que tinham esse pouquinho de cera. E a rachadura vinha, aparecia. E, portanto, criou-se uma regra de que só seriam aceitas esculturas nas exposições de arte. Esculturas sem cera, ou seja, sem nada para encobrir qualquer falha, qualquer rachadura, né? Então, é daí que vem a palavra sincera, né? Sincera. Ok. Então, vamos voltar ali. Portanto, Jesus está chamando a esta igreja a autenticidade, a viverem uma vida sem cera, né? Uma vida com sinceridade na presença dele. O texto ali, Jesus diz: eu sei as tuas obras, né? E é interessante nós pensarmos aqui que Jesus, quando diz que ele sabe e quando ele lança a luz na situação, o objetivo dele é vivificar, é mudar o cenário. Fique com esta ideia, retenha este conceito. O objetivo de Jesus é mudar o cenário. Vamos aqui pensar numa situação de vida e de morte. Vamos aqui pensar numa situação de um médico, né? E ele detecta que aquele doente está morto. O que acontece? Ele vai preparar o laudo médico, né, ou o atestado, né, o atestado de óbito, e ele, portanto, vai desligar a máquina, se aquele doente estava ligado à máquina, agora que está morto, a máquina é desligada. E as medicações são suspensas, né? São canceladas, não há mais necessidade, né, de medicação porque o doente está morto.
mas nós temos diante de nós esse que escreve essa carta. Ele é o médico dos médicos. E mesmo que ele olhe e ele diga ali, olha, tens nome de que vives e estás morto, para Jesus, o que está morto pode ser vivificado. Quero aqui abrir um parêntese para dar uma palavra de esperança a você que está aqui agora, ouvindo esta palavra, né? O médico dos médicos, que é Jesus, ele não vai preparar o atestado de óbito para a sua situação, na sua realidade, no seu problema, mas ele vai vivificar, ele vai mudar o cenário, glória a Deus por isso, tal como ele fez na situação de Jairo, né? Jairo foi até Jesus para fazer um pedido. Mestre, por favor, venha à minha casa porque a minha filha está a morrer, está quase à morte. E aí, enquanto Jesus caminhava, né? E nós vemos ali que nesse contexto havia mulher que tinha um fluxo de sangue, que também Jesus parou para conversar com ela, para liberar o seu poder, e aquela mulher foi curada. Naquele contexto ali, vem uma pessoa da casa de Jairo e diz, olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. A menina morreu, acabou de falecer, está lá em João capítulo 8, versículos 40 ao 56. Mas Jesus vira-se para Jairo e diz, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Glória a Deus por isso. Ao chegar na casa, Jesus fala para aquelas pessoas, não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Jesus é aquele que pode trazer de volta os teus sonhos, aqueles sonhos que você já desistiu e que você já enterrou. Jesus pode chamar a existência, né? É o casamento que você pensa que não tem mais jeito. É aquela situação do trabalho que parece que não muda e que não vai mesmo para frente, está ali, uma situação difícil no trabalho. Aquele filho que está afastado de Deus e que às vezes você pensa, né? Ele não volta, ele já não volta, já está há muitos anos afastado. Aquele filho ou aquela filha que está envolvida, né, com as drogas, e às vezes você pensa, já não se recupera. Ou até mesmo aquele sonho que você tinha de se casar, né? E que parece que esse sonho já desvaneceu, né? Já passa tanto tempo. Mas o que eu quero te dizer neste momento, aqui e agora, é que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem nas suas mãos as 7 estrelas, né? A totalidade, a plenitude de Deus se revelando e atuando. Ele é o médico dos médicos, ele é o nosso advogado, né? Aquela situação lá no tribunal que parece que não se resolve, né? Aquele caso que está lá engavetado, que não vai para frente. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o médico dos médicos, ele é a plenitude de Deus agindo nas nossas vidas, né? Agindo nas nossas vidas. Glórias ao Senhor por isso. Então recebe essa palavra no seu coração. Para Deus não existe nada impossível. Não existe nada, nada, nada que esteja paralisado, que esteja adormecido, que esteja morto, que não possa ser vivificado. Deus pode todas as coisas. Amém? Amém por isso. Ali no versículo 3, né? Aliás, no versículo 2 ainda, ele diz assim, sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É importante ressaltarmos aqui o fato de que naquela igreja havia obras,
mas as obras não eram perfeitas diante de Deus, ou seja, faltava autenticidade, faltava sinceridade, faltava transparência, né? Genuinidade. Existiam as obras, mas elas não estavam sendo como deveriam ser, né? E ali qual é a palavra que ele diz agora no versículo 3? Ele diz 3 verbos muito importantes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-se. 3 verbos na voz imperativa. Lembra-te, guarda e arrepende-te. Então, todos nós temos recebido de Deus, né? Todos nós. Eu acho que sim, eu posso afirmar isso sem dúvida, né? Temos acesso, temos a Bíblia no nosso telemóvel, né? Indo para o trabalho podemos, né, ter acesso. Todos os dias eu, por exemplo, posto um versículo da palavra de Deus no grupo, né, no WhatsApp. E eu tenho certeza que você também faz parte de outros grupos, tem família, pessoas cristãs, né? Então nós temos acesso à palavra de Deus. É importante nós nos lembrarmos desta palavra, é importante guardarmos esta palavra e é importante também nos arrependermos, né? Quando for necessário, quando o Espírito lançar luz no nosso entendimento, prontamente devemos nos arrepender. A palavra arrependimento significa metanoia, que significa mudança de mente. Então é abandonar aquele caminho de erro, abandonar aquilo que é mal, aquilo que nós entendemos e já temos sido exortados de que não é da vontade de Deus. Abandonar aquilo, abandonar o mal e nos apegarmos e nos achegarmos ao bem, né? Lembra-te, guarda e arrepende-te. Ele depois diz, se não vigiares, né? Se não atentares para isso, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. É exortação. Há outros textos em que Jesus também se refere à vinda dele e diz, olha, será como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que vai assaltar. Ele não manda um bilhetinho nem faz uma chamada dizendo, olha, aguarda aí que tal hora, tal dia eu vou assaltar a tua casa ou eu vou roubar o teu carro e assim por diante. Não. Então Jesus usa essa palavra, né, essa ideia do ladrão, porque o ladrão não avisa. Nós estamos aí repletos de sinais, né, de advertências de que a volta de Jesus está próxima. Nós temos ouvido nas notícias, né, um furacão, né, Ian, na Califórnia. E eu li, acho que ontem, uma manchete, uma news dizendo, e trazia assim, apocalipse na Flórida. E é interessante que a palavra apocalipse significa revelação, mas ela está muito, como é que se diz, o contexto dela, quando é usada nas notícias e nós ouvimos sobre Apocalipse, traz também a ideia e o conceito de que final dos tempos, final do mundo, volta do Senhor Jesus. Portanto, Apocalipse na Flórida. Gente, a palavra Apocalipse faz parte do nosso vocabulário, temos ouvido essa palavra muitas e muitas vezes. É tempo de nós despertarmos, né? Ele diz, olha, vigie, porque virei a ti como ladrão. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Precisamos estar preparados, né? É por essa razão que Deus tem me dirigido, me orientado, me desafiado a fazer este estudo, né, das 7 cartas às igrejas da Ásia, para nos despertar. Versículo 4 diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha, Jesus, ele observa todas as coisas, ele sabe onde a coisa não está bem, né? Ele chama atenção, ele dá uma advertência, ele dá um aviso, e ele sabe também aonde
aonde está bem. Ele diz, olha, eu estou observando, eu sei também que aí há em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Sempre existe um remanescente, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E qual é a promessa? Eles andarão comigo de branco. E a recompensa, né? Agora, isso aí foi um pouquinho da recompensa, mas no versículo 5 tem a recompensa plena, né? Plena. Ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Gente, vamos imaginar isso. O próprio Senhor Jesus confessando o nosso nome na presença do Pai e na presença dos anjos, diante do Pai e diante dos anjos. E também essa recompensa de estar vestido de vestes brancas. E ele também diz, vestes brancas, o que significa? Significa santidade, significa pureza, né? Santidade, pureza. Eu quero dizer que nós somos essencialmente espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A nossa essência é espiritual, é no nosso espírito que somos a imagem de Deus, né? A imagem de Deus em nós está selada no nosso espírito. E nós, portanto, há uma alegria, há um contentamento dentro de nós, na nossa essência. Nós desejamos aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Há algo dentro de nós, né, que deseja isso, porque é a nossa identificação com Deus, com esse Deus maravilhoso, que é santo, que é puro. Né? E ele diz, olha, o que vencer será vestido de vestes brancas. Né? Será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando o convidamos para entrar no nosso coração, a palavra de Deus diz que ele, né, que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, a palavra também nos ensina, nos promete de que esses não passarão, não experimentarão a segunda morte. Ora, a primeira morte todos nós vamos experimentar, né? Que é o desligamento desse corpo, que é mortal, né? É sair dessa casca. Mas a segunda morte não. A segunda morte significa a separação eterna do Deus Criador, né? Então, aquele que já recebeu Jesus como Salvador, né, tem o nome escrito no livro da vida. E Jesus aqui está prometendo, eu não vou riscar o seu nome. Aqueles que vencerem, ele está falando à igreja em Sardes, está falando para mim e para você hoje. Ele diz, não vou riscar o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Que promessa maravilhosa! Você ouviu esta palavra? Você creu nesta palavra que acabamos de meditar? Você recebe esta revelação, essa exortação de Jesus, falando sobre sinceridade, né? Não viver de aparência, não viver como se vive, como se estivesse vivo, mas que espiritualmente está morto, porque está o quê? Afastado, está longe, né? Esta é a palavra de Deus para nós hoje, né? Vamos viver vidas autênticas, vamos estar na presença de Deus sem cera, né? Com toda sinceridade. Quando notarmos que não estamos sendo sinceros, vamos deixar que o Espírito Santo sonde os nossos corações e vamos nos arrepender, né? É a palavra também de arrependimento.
né? Lembra-te, guarda, arrepende-te. Glória a Deus por isso. Jesus é o médico dos médicos. Ele não se antecipa, nem está ali pronto para dar o atestado de óbito, mas ele é aquele que tem poder e deseja vivificar os nossos sonhos, né? Nos trazer de volta para a vida, em qualquer área que você esteja a necessitar da presença desse que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? A plenitude de Deus. Deus deseja se revelar a você aqui e agora, né? Vamos então, feche os seus olhos, vamos ter uma breve palavra de oração e creia nesta promessa, creia nesta palavra, tome posse disso, porque Deus te ama, Ele tem um projeto na tua vida, na vida de cada um de nós. Oremos. Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, nós reverenciamos a tua pessoa. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Aplica esta palavra, Senhor, viva. Essa palavra viva, aplica ela aos nossos corações, às nossas necessidades, sara as nossas feridas emocionais, Senhor. Oh Deus, opera na vida de cada um de nós. Oh Deus, aonde chegar esta palavra, que teu Espírito chegue junto, Senhor, para trazer novidade, para trazer restauração, para trazer cura física, emocional, mental, espiritual, para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada. Conto com você no próximo domingo, né? No próximo domingo estaremos estudando a carta à igreja de Filadélfia. Exatamente. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Se você foi abençoado com esta meditação, passe esse vídeo adiante, né? Compartilhe com mais alguém e compartilhe e ore por essa pessoa. Tá bom? Que Deus te abençoe.